Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Estamos aqui para nós darmos uma continuidade, o nosso módulo de Excel, a nossa segunda aula. A aula passada dei a introdução para vocês do software, falamos um pouquinho sobre ele, a gente montou aqui essa tabela. Gente, eu refiz essa tabela aqui, então se ela tiver com pequenas diferenças, não se preocupem, ok? E eu peço para vocês que vocês também reutilizem a tabela que nós fizemos na atividade anterior, que ela vai ser extremamente necessária para os próximos passos, ok, gente? Bem, esse aqui é a estrutura básica de uma tabela básica, porém nós podemos dar uma implementada nela. E no Excel, ele tem várias coisas, como se fosse uma pequena inteligência artificial, que a gente começou a conversar isso na aula passada, que me auxilia a mexer e a melhorar com essa tabela. O que seriam essa pequena inteligência artificial, gente? Bem, essa pequena inteligência artificial que eu estou falando, ela é a partir de funções, ok? Os meus alunos aí que já fizeram Word, eles já devem estar lembrando das funções que nós utilizávamos, a famosa igual rand, Seria uma questão equivalente a igual rand. Porém, as funções aqui no Excel, elas valem muito mais, As funções, fórmulas, chamem como quiser, ok? Vale tanto como fórmulas como funções. Aqui eu tenho apenas um ribbon só para falar dessas fórmulas, dessas funções aqui que elas trabalham. E como é que elas vão trabalhar, gente? Bem, para eu fazer essa fórmula, essa função funcionar, eu preciso sempre botar uma palavrinha-chave para que o meu software do Office ele entenda que eu estarei utilizando uma função. E essa palavra-chave, esse valor-chave, é o igual. Sempre quando eu começo com igual, vocês podem ver que eu vou estar utilizando uma função. Não é à toa que se eu clicar do lado de fora aqui, ele vai estar clicando aqui em outras páginas, como, por que ele está clicando nesse FG, E2, F6, o que é isso que está acontecendo? Nós vamos falar isso por partes. Bem, eu vou dar uma implementada agora na minha tabela. Na minha tabela eu já tenho aqui o ID, que é o número de identificação do meu item. Eu tenho o meu item aqui, que é a minha camisa. Eu tenho a quantidade que eu tenho desse mesmo item e eu tenho aqui o preço dele. Mas vamos fazer agora uma outra parte na tabela que seria o equivalente a se caso eu vendesse toda a quantidade que eu tenho aqui, Qual seria o valor máximo que eu conseguiria retirar, se eu vendesse todas as 5 unidades dessa camisa, se eu vendesse todas as 8 unidades desta camisa e por aí vai indo. Eu vou chamar essa parte da tabela de valor máximo, valor max. Será que eu vou ter que fazer a conta tudo de cabeça aqui, tipo, quanto é que é 20 vezes 5 e por aí vai indo? Será que vai ter necessidade disso? Não vai ter necessidade de eu fazer esse tipo de coisa, por causa que a minha questão de tabelas, ele vai me ajudar a fazer isso. Bem, vamos aqui à prática. Como é que eu vou fazer esse tipo de conta aqui? Eu vou botar primeiro o igual, ok, gente? E eu quero fazer uma conta matemática. Vê se vocês concordam comigo. Eu quero pegar esse valor vezes esse valor aqui. Então eu quero multiplicar esses dois valores. Porém, esse valor de 20, aqui vai ser outro valor. E aqui vai ser outro valor, e vai ser outro valor, e vai ser outro valor. Com isso, eu vou colocar as coordenadas da onde eu quero fazer essa conta. Pensem comigo, gente. Eu quero pegar o valor que está em D3. A gente conversou sobre isso na aula passada, sobre o cruzamento dessas duas informações aqui. Então eu vou pegar o valor, a informação que está aqui dentro de D3, ok? E eu quero multiplicar com a informação que está em C3. Quando eu quero pegar essa multiplicação, sinal de multiplicação, eu vou usar esse sinalzinho aqui, ok? Sinalzinho de asterístico. Então eu quero pegar o D3, notem até que está aqui meio que com bordas, azuis escuras, assim como está aqui em D3, vezes esse valor de C3. Então eu quero pegar a informação que está em D3 vezes a informação que está em C3. Se eu apertar agora Enter, ele me trouxe aqui esses vários, como posso dizer assim, essas várias tralhas. Por quê? Por causa que o valor é muito grande. Então, se eu aumentar aqui a largura, se caso acontecer com vocês, e deu R$100. Então, R$20 vezes 5 é igual a R$100. Fácil, gente? Eu poderia ter feito isso aqui na calculadora ou na mão. Mas notem que interessante. Vamos supor
que teve algum tipo, né, de aumento aqui de preço e agora o preço é R$ 27,35. O meu valor máximo ele foi atualizado. Por quê? Porque eu não estava com o valor fixo de 20 aqui. Eu estava com o valor de R$ 27,35. E esse valor ele foi multiplicado aqui pela quantidade de 5, pela quantidade que está em C3. Vamos supor que o meu estoque ele aumentou, foi para 8. E o meu valor máximo que eu posso obter também foi aumentado. Conseguiram compreender, gente, que o que eu estou fazendo aqui nas contas seria isso aqui vezes isso aqui, mas o que está aqui vezes o que está aqui? É assim que a gente vai trabalhando aqui. Vamos continuar aqui agora. Vou botar aqui o sinal de igual. Vou clicar na posição em que eu quero. Okay? Eu quero marcar essa posição a D4 vezes o que está nesta posição. Terminei e apertei Enter. 123,60 seria o valor máximo que eu conseguiria contribuir aqui. Notem que eu peguei D4 vezes C4. Aqui eu tenho D3 vezes C3. Gente, isso aqui nada mais é do que um padrão que está sendo imposto aqui. D3 vezes C3, D4 vezes C4. Aqui vai ser o quê? No caso vai ser D5 vezes C5 e por aí vai indo. Como eu vou repetir um certo tipo de parâmetro, certo tipo de padrão, eu tenho aquela mesma regrinha aqui do 1, 2, 3, só que um pouco mais avançada, né? O que eu estou contando aqui é 1, 2, 3, só que do lado desse D e desse C. Então, isso também vale para a minha pequena inteligência artificial. Então, eu vou marcar os dois aqui, vou vir aqui nessa bolinha e vou puxando para baixo. Então, vocês veem que a conta, ela continua dando. E aqui, ó, D5 vezes C5, e aqui, ó, D6 vezes C6. Ele continuou, ele multiplicou, ele pegou o padrão da fórmula e deu proximidade, deu continuidade. Então, 2 vezes 55 e 20 dá 110,40. E por aí vai indo. Então, esse aqui, gente, é uma fórmula básica. Esse aqui que eu estou fazendo de vezes também pode ser feito com mais, né? Com uma conta de mais. Opa, uma conta de mais. Então, eu somei 8 com 87,35. Pode ser feito uma conta de menos também. Então, opa, dá Enter aqui. Então, eu peguei 8 menos 27. Poderia fazer uma conta também de dividir, também que é esse tracinho aqui. Que eu peguei 8 dividido por 37,35, que dá esse resultado, e por aí vai indo. Então, todos esses valores aqui que nós utilizamos da matemática comum, que você já conhece, ok? E além desses valores, esses parâmetros matemáticos mais simples, eu tenho alguns outros que podem me utilizar, outras palavras-chave, se assim poderia dizer. Vamos dar continuidade. Vamos botar aqui uma outra parte da minha tabela, como se fosse média, né? Como se fosse a média que eu conseguiria de venda se caso eu vendesse sempre a média desses valores aqui, né? Como é que eu posso fazer esse tipo de conta? Deixa eu marcar aqui, para deixar aqui tudo bonitinho. Bem, então nesse caso eu vou botar aqui o igual e eu quero tirar a média desses valores. Notem que eu comecei a escrever média e logo ele terminou. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu botei o igual, comecei com M, e ele já mostra aqui uma lista de coisas, né, de informações, de tabelas, de funções, de fórmulas que eu posso utilizar. Dentro dessas fórmulas eu tenho a fórmula média, né? Eu poderia até clicar aqui, 2 cliques, pronto. Ele já botou aqui a média. Mas eu vou continuar aqui escrevendo. Se você quisesse continuar, lembrem que média tem que ter o acento. Se caso eu já estou em cima, eu posso estar usando aqui as minhas setinhas para selecionar e apertar a tecla Tab, que ele auto-preenche para mim. E logo depois, aqui dentro, eu tenho o que nós chamamos de parâmetros, ok? Dentro dessas abas aqui. Nesse caso, eu tenho aqui o número 1 e o número 2, que ele vai tirar a média dentre esses valores. Então, o que vai ser a minha média? Nesse caso, a minha média vai ser dentre o valor máximo que eu posso obter, ok? Ponto e vírgula, e o valor de quantidade que eu tenho. Terminei de pegar o que eu quero pegar, os valores que eu quero fazer essa conta, fecho aqui o meu parênteses. Então, abri parênteses, botei aqui primeiro o valor máximo que eu posso obter. Ponto e vírgula, para eu falar que é um outro valor, esse ponto e vírgula significa isso, gente, é um outro valor que está aqui, e logo depois o número de quantidade daquele item que eu tenho. Nesse caso, a média de venda que eu posso obter é 113,40. Mesma coisa aqui embaixo, vou botar igual, média, vou botar aqui o valor máximo que eu posso obter,
ponto e vírgula, vou falar o outro valor, vocês podem ver que aqui embaixo ele já fala média, que é o que ele faz, e aqui ele está explicando como eu devo declarar ele. Agora estou no segundo número. E eu boto o valor de quantidade que eu obtenho. Gente, eu botei aqui só 2 valores, mas pode ser muito mais do que esse, que ele vai tirar sempre a média desses mesmos valores. Aqui, a média, né, daqui e aqui. Continuando aqui, gente. Preciso continuar replicando? Não, porque aqui é E3, C3. Aqui é o quê? E4, C4. Seleciono os dois, puxo aqui embaixo. Logo, os valores daqui de baixo também estarão puxando a média desses mesmos valores. Conseguiram compreender, gente? É bem fácil quando nós mexemos dessa forma, quando nós mexemos com as fórmulas, com as tabelas, etc. A minha tabela ela começou a ficar bem mais completa, começa a ter um vislumbre muito melhor. E é assim que muitos, né, conseguem fazer aquelas previsões de valor, qual a média de lucro, quanto de lucro pode ser tirado ali. Mas nós vamos falar um pouco melhor sobre a margem de lucro em uma próxima aula, que vai ser melhor, né? Que temos que fazer alguns tipos de contas mais específicas, ok? Além dessas questões aqui, gente, nós temos outras funções que também podem nos auxiliar. Vou botar isso aqui como minha tabela principal. Deixa eu mesclar aqui tudo aqui. E vou fazer uma pequena tabela aqui auxiliar. Deixa eu tirar um pouco o zoom para vocês darem uma olhada. Que nessa tabela auxiliar, ela vai falar o quê? O máximo do máximo, né? O total que eu poderia obter com isso tudo aqui. Qual seria o total do valor máximo? Total do valor máximo. Qual seria o melhor dos mundos se caso eu vendesse tudo que eu tenho? Tudo vezes tudo. Então eu vou botar aqui um total valor máximo e quanto eu vou tirar nesse total valor máximo. Deixa eu colocar aqui em volta dele. Ok? Aqui também em volta. Deixa eu dar 2 cliques para aumentar aqui o tamanho. Isso a gente já falou aula passada. Se caso você não está conseguindo compreender como fez isso, dê uma olhada na aula passada que eu mostro aqui melhor. Deixa eu vir aqui. Opa, melhorou. Bem, eu quero pegar a soma de todos esses valores aqui. Será que eu vou ter que botar igual? Aí bota aqui esse valor mais esse valor mais esse valor mais esse valor. Se eu fizesse isso, daria certo, mas dá uma trabalheira insuportável e sem necessidade. Então, nós vamos utilizar aqui uma outra função que nós também utilizamos muito, que é a função soma, ok? Que é a função soma, que eu quero somar os números. Ah, professor, vou ter que clicar cada um deles aqui botando ponto e vírgula? Não, eu posso simplesmente selecionar e marcar. Notem que eu botei aqui de E3, 2 pontos, E6. Isso significa que a minha soma vai do ponto que é onde está o E3 até o ponto onde está o E6. O soma eu acho que já está mais do que autoexplicativo do que ele faz, né, gente? Fechei aqui, então ele vai somar dos valores que estão entre E3 a E6. Então o valor máximo que eu posso obter é esse aqui, 964,60. Okay? Já é uma ajuda. A mesma coisa eu também posso fazer com média, que eu posso pegar a média desses valores aqui. Então vamos pegar aqui total, em vez de ser valor máximo, vou botar aqui total, média, valor média. 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 Vamos ver qual seria o total dessa minha média aqui que eu estou tentando trabalhar. Igual, média também. Seleciono aqui. Fechei. Enviei. Aqui, ó. Pronto. E aqui também está o meu valor médio que eu posso obter aqui nessas contas aqui. Além do médio, além do soma, eu tenho vários outros. Eu também tenho o count, também que ele é bem utilizado. Nós vamos também depois, mais para frente, utilizar bastante dele. Então, vou botar aqui contagem de itens, por exemplo. Itens. Aqui do lado de fora. Selecionei aqui. O count, eu vou botar aqui igual. Count. Aqui eu tenho contagem de números, eu tenho contagem de Cs, contagem de valores. Nesse meu caso, eu vou fazer o count valores. Okay? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre eles. Uma dica que eu dou para vocês é, quando eu vou utilizando aqui a minha seta e eu paro, ele tem aqui um pequeno texto explicando o que está acontecendo. Isso é bem interessante, porque às vezes eu não sei exatamente o que eu quero, etc. Eu vou pesquisando e eu vou achando aqui. Count valores. Então, devo botar aqui os valores, o intervalo de valor que eu quero contar. Nesse caso, eu quero contar aqui quantos itens eu tenho. Vou, na verdade, contar aqui, ó. Esse dos itens aqui que eu tenho. Pronto. Eu tenho a contagem de
4 itens no total, por enquanto. Com isso, nesses 4 itens eu consigo achar o valor máximo, a média, dentre outras questões. Agora, se caso eu for dar uma implementada aqui na minha tabela e eu for botar um outro tipo de item, deixa eu selecionar isso aqui, vou arrastar ele aqui para longe, muito obrigado, tabela auxiliar, ok, jogar ele para lá. Lembrando que sempre quando dá esses asteriscos aqui, gente, é por causa do tamanho de visualização, só por causa disso mesmo. Deixa eu dar uma diminuída aqui, quantidade, não tem por que ficar muito mais que isso. Vamos botar aqui agora uns novos itens, né? Eu vou botar aqui até o item 8. Em vez de ser camisas agora, vou botar aqui casacos. Então, vou botar aqui agora uns casacos que eles entraram em estoque. Okay? E esses casacos também são números diferentes, têm valores diferentes e têm quantidade diferente. 7, vou botar aqui valores mistos, ok, gente? 3, 15, tem muitos desse aqui. Deixa eu selecionar aqui para ficar organizada. Casacos, eles têm os preços um pouco mais robustos, né? Então, vou aumentar também aqui o preço dessas questões aqui. Então, vou botar aqui esse casaco aqui, sei lá, R$147,90, R$147,90. Aqui embaixo, vocês podem ver aqui, ele já logo continuou para mim essa tabela. Por quê? Porque ele entende que essa tabela e essas tabelas aqui estão conectadas. Então, a minha inteligência artificial trabalhando mais uma vez. Vamos botar aqui que esse casaco aqui, ele só tem 2, então tem que ser um pouco exclusivo, R$754,65, absurdamente caro. Esse casaco também tem certa exclusividade, sei lá, R$500, minha loja está começando a ficar carinha. Esse aqui é um preço um pouco mais acessível, vou botar aqui R$85 aqui. Então, gente, vocês podem ver que só de eu colocar aqui esse novo item, ele já foi aqui organizando para mim, né? Ele colocou aqui para mim o que é o que, etc, o valor. Porém, aqui a minha tabela auxiliar, ela não aumentou. Por quê? Porque ele só contou a soma daqui até aqui. Então, se eu quiser, eu posso arrastar para cá. Tem agora a soma máxima do valor. Então, no máximo, eu posso ganhar R$6.000. Total também é minha média. Também quero aumentar aqui, puxando. Ué, mas professor, por que você não teve que fazer a conta dos outros? Por quê? Porque eu botei já aquele padrão organizado. Isso implica com o quê? Com o que eu falei na primeira aula com vocês, que a organização, ela pesa muito nessa situação. Ela começa a pesar, ela começa a mostrar que o trabalho a menos que eu tive, simplesmente porque eu mantive organizada a minha tabela. Então, uma tabela organizada, ela se faz muito. Bem, por enquanto eu tenho a contagem de itens, valor total médio, etc. Mas eu quero também ter outras informações aqui. Eu quero ter um valor específico de casacos, eu quero ter um valor específico de camisas, etc. Isso seria possível? É claro que isso é possível. Isso daí nós vamos falar de uma outra função também bem interessante, que é a C. Okay? A função C, gente, nós depois vamos ter uma aula só falando sobre ela, ok? Que eu vou falar mais a fundo como é que ela funciona, etc, os seus tipos, pois a função C, ela é uma tabela que ela pode ir desde uma coisa extremamente básica, né, como eu quero ver simplesmente quais são os casacos, quais são os preços só dos casacos, etc, como umas coisas um pouco mais complexas. Então, o parâmetro, né, C, se tal coisa acontecer, vai ser muito importante daqui para frente. Então, eu peço para vocês, para a gente estudar bastante essa parte do se. Bem, gente, e como eu falei para vocês, né, a gente vai dar uma introdução nessa hoje, mas a nossa próxima aula vai ser mais focada nos parâmetros C, ok? Que aí vocês vão ver um pouco mais a fundo como é que eles funcionam. Como é que vai ser esse C aqui? Vocês viram, né, gente, que eu tive quanto valor máximo, né? Eu não tive nenhum tipo de, digamos assim, um filtro, né? Só somei tudo. Aqui o valor médio, eu também sou, Ctrl Z. Aqui no valor médio também, eu só peguei a média de tudo. Aqui no contagem de itens, eu só contei o que está aqui dentre esse valor até esse valor. Mas, quando eu boto se, eu boto alguns parâmetros para trabalhar aqui no meio. Alguns formatos que dizem que se pode ou não pode. Vou mostrar aqui para vocês com um count. Vamos supor, eu quero contar quantos itens tem de camisa e quantos itens são casacos. Como é que eu vou utilizar isso daqui? Então, vou botar aqui, por exemplo, contagem de casacos. Casacos, apenas
quantos desses meus tipos de casacos eu tenho? Bem, vamos lá. Como é que eu vou fazer esse tipo de função, esse tipo de conta? Eu vou botar aqui o igual, e agora eu vou botar o seguinte, count, né, o igual count, que é o de contagem, e eu tenho aqui o count se. Então ele vai contar se tal coisa acontecer. Então, count se. Primeiro eu tenho que falar o quê? O intervalo que vai ser contado. Nesse caso, eu vou contar daqui até aqui. Esse é um intervalo de contagem, ok, gente? Vai ser daqui até aqui. Lembre-se disso. Então, o meu intervalo é de B3 a B10. Agora, terminei o intervalo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui tem um ponto e vírgula. Por quê? Porque agora eu vou falar do critério, ok? Qual vai ser o critério? Eu tenho a contagem, que vai ser dali até ali. Agora, o critério vai ser se caso alguém estiver escrito casaco. Ok, ó, casaco. Botei entre aspas, eu sempre senti... Opa, casacos, né? Tem que ser exatamente o jeito que está escrito ali, tá, gente? Casacos. Eu botei entre aspas porque é algo escrito, tá, gente? Se fosse um número, não precisava desses entre aspas. Fechei aqui. Então, lembrando, count se, o intervalo da contagem, ok? Então vai contar de B3 a B10. E o critério é o que ele vai contar, se caso estiver escrito casaco, ok? Então vamos lá. Então nesse caso eu tenho 4 casacos nesse intervalo. Bem simples, né? Se eu for olhar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 casacos. Mas caso uma dessas camisas, por acaso, eu transformei em um casaco. Casaco. Casacos. Se eu for olhar agora para minha contagem, eu tenho 5. Então, é um exemplo simples que pode ser melhorado, pode ser aplicado. A mesma coisa eu também poderia fazer uma contagem de tipos de camisas, né? Por exemplo, contagem tipo de camisas. Camisas. Eu também posso fazer a mesma coisa, igual count se. Count se. O intervalo vai ser o mesmo, então deixa eu marcar aqui, que é este intervalo, só que o critério dessa vez é que tem que estar escrito camisa. Camisa, dessa forma assim. Vou fechar aqui. Então eu tenho 4 camisas, porém, se eu for transformar uma dessas camisas em um casaco, agora eu tenho 5 casacos e 3 camisas. Então, o se, ele serve para isso. Ele tem algum tipo de critério que ele nos auxilia a fazer o tipo de contagens, tipos de somas, etc. Continuando, vou fazer agora, além de contagem, né, etc., eu vou fazer agora uma soma. Soma de valor máximo de camisas. Só de camisas. Camisas exclusivamente. E depois de casacos. E para ficar na ordem, eu vou botar de casacos. 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 Bem, vamos lá. Depois da quantidade aqui de casacos, vamos ver se vocês concordam comigo. Eu utilizei aqui a soma, mas agora eu tenho também o igual soma-se. Aqui, ó. Soma-se, que ele é o soma com uma condição. Então eu vou botar aqui o intervalo, ok, gente? O intervalo da minha soma que eu devo fazer. Então nesse caso ele vai pegar esse intervalo aqui, que vai ser os valores que vão ser somados, ok, gente, do valor máximo. Logo depois do intervalo, ele vai estar pedindo para mim o critério. Então, o critério é o seguinte, ok? Opa! Não, gente, perdão. Eu confundi aqui o intervalo da soma com o intervalo, perdão. Deixa eu só retirar isso aqui rapidinho. Desculpa. Ó, o intervalo que eu quero, foi até bom te ver isso aqui. O intervalo é isso aqui, que é o intervalo do critério que eu quero fazer. Então, este é um intervalo que eu vou levar em consideração, ok? Entre camisa e casacos, na parte de item, ok? Qual é o meu critério? O meu critério tem que estar escrito casaco, casacos, dessa forma. Que se caso estiver escrito casaco, ele vai vir aqui e vai somar o valor que está nesse lado aqui da mesma coluna. E agora eu posso fechar e apertar Enter. Pronto. Esse aqui é o valor que eu tenho somando todos os casacos. Okay? Vou somar todos esses valores aqui. Ó. Se vocês pegarem uma calculadora e somar isso aqui, vai dar
exatamente o valor que nós temos aqui. Ok? Opa. Vou pegar esses valores aqui, mais o outro valor ali que eu tenho de casaco também, vai dar aquilo tudo ali. Ok, gente? Então, só para vocês terem essa noção de valor máximo de casaco, de camisa e por aí vai indo. Bem, agora que eu já expliquei um pouco do si, como é que ele funciona, qual vai ser o exercício de hoje? Bem, gente, hoje a gente falou bastante sobre funções, como é que eles trabalham, etc. E os exercícios também vão ser em cima disso. Primeiramente, para os meus alunos que estão acompanhando comigo via computador, o exercício de hoje é: vocês vão ter que dar uma implementada na tabela que vocês já fizeram na última atividade, ok? Por isso que eu falei, enviem uma cópia para mim e continuem com a sua própria cópia, ok? Qual vai ser a implementada que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa implementada de valor máximo e média, que eu já falei para vocês, nos 20 itens de camisa que vocês tinham, né, que eu falei para vocês criarem, e vocês vão acrescentar mais 20 itens de casacos, ok? Também criando nessa tabela um pouco mais completa aqui. Além disso, vocês vão fazer uma tabela auxiliar, como eu fiz aqui, que deve conter tanto o valor máximo total, o valor máximo médio, a contagem de itens, a contagem de itens de tipo de casaco, a contagem de itens de tipo de camisa, a soma do valor máximo de casacos, a soma de valor máximo de camisas, a soma da média de camisas, a soma da média de casacos, ok? Então eu quero uma tabela auxiliar que tenha nesse caso. Vão ser essas duas tabelas que vocês vão trabalhar, ok, gente? Eu quero essa tabela pronta, ok? Vocês vão ter, no caso do vídeo que está indo para o ar, é no dia 16, vocês vão ter até o dia 22 para a entrega dessa atividade, ok, gente? Um dia anterior à atividade que será entregue na semana que vem. Sempre vai ser assim, gente. Toda quinta-feira vai ter um vídeo ou uma live de Excel. Que aí, em cima desse vídeo, ou live aula, né, de Excel, vocês vão fazendo as atividades, sempre vão ter uma semana para me entregar, no caso, até o dia anterior da nova atividade. Ok, gente? Então, a atividade é essa daqui. Para os meus alunos que não estão possuindo o computador para fazer as atividades, eu também recomendo que vocês tentem fazer pelo celular. Por quê? Por causa que existe o Excel de celular, e o Excel de celular, gente, vocês conseguem fazer essas funçõezinhas aqui que eu estou mostrando para vocês, simples. Então, tentem fazer pelo celular, ok? Então, vou bater nessa tecla para vocês. Não tem computador? Tenta fazer pelo celular. Existem também outros aplicativos que também podem utilizar. O próprio Google Planilhas também, gente, que é da Google. Vocês conseguem fazer isso daqui. Se caso forem umas atividades específicas do Office, eu já vou deixar bem claro, explicar para vocês. Mas no mais, vocês conseguem fazer isso no próprio celular e etc. Então eu peço vocês também tentarem fazer isso, ok? Peço que entreguem na data, porque vocês conseguem a nota, tudo certinho aí, ok, gente? Qualquer dúvida, por favor, deixar nas zonas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente, abraço, professor João, até a próxima, falou, tchau, tchau, fui!